Bom, eu vou gravar minha opinião de leitura andando no parque livre. Vamos caminhar agora aí, falar sobre a leitura, minha mais recente leitura, que foi o Cortiço. E eu vou passar minhas impressões aqui sobre o que eu achei dessa leitura. Primeiro de tudo, o que me surpreendeu mais é que como eu não gostei desse livro antes. Porque foi uma leitura que você tem que ler quando você está no ensino médio. Aqueles livros clássicos, né? Dom Casmurro que tá lá no topo, que gera discussão aí até hoje se ela traiu ou não traiu. Quincas Borbas, tem na série aí Machado de Assis. Pulamos já para quem? O Mulato, de Aloysio Azevedo. Casa de Pensão, também de Aloysio Azevedo. E aí tem também Memórias Póstumas de Brás Cubas, que na minha opinião é um livro fantástico. E recentemente ficou famosinho aí por conta da gringa lendo aí. E o restante é o clássico, né? Pra mim, da literatura brasileira, vai ser o melhor, que é o Cortiço. E eu queria comentar com vocês alguns pontos que eu achei muito legal da história. Primeiro de tudo é a construção do Cortiço. Quem são, aonde estão. Não sei se você já sabe, provavelmente, se você é brasileiro, você vai saber. Se você estudou os períodos literários, tem ali o romantismo, neoclassicismo e realismo, esses que vêm na cabeça agora. E eu quero comentar sobre o realismo. O realismo foi na época que o quê? A Belle Époque na Europa estava em auge. Então, tipo assim, ciência, tecnologia, novas descobertas, estava em alta. Então, tipo assim, era o momento em que as pessoas estavam pensando em acabar um pouco, que veio assim o período romântico, né? Que é aquela época em que o pessoal falava: ah, não, eu gosto muito do romantismo, porque tem princesas e castelos e um amor platônico, o príncipe vai resgatar a princesa, aquelas histórias clássicas que a gente escuta aí de muito tempo, né? Então por isso que o realismo é um período literário que eu adoro. E é um período também que a ciência, o realismo, na época que ele estava inserido, a ciência estava muito forte. Então, tipo assim, novas descobertas, porque na época teve aí a peste negra, teve outras doenças que se propagaram. Então, vários médicos importantes, escritores importantes, cientistas importantes se fizeram nessa época, sabe? Então, e aí que foi o que deu base para os outros cientistas que foram bem renomeados, né? Tipo Darwin, que veio falando aí sobre a teoria do evolucionismo, causou vários problemas também. Como a gente fala do primo dele, esqueci o nome do cara. Ou seja, o cara criou aí a teoria da eugenia humana, que causou vários problemas, que também estava nessa época do realismo, né? E aí o Cortiço era basicamente aquele lugar, o ambiente onde não passa, era na literatura, mas aí falava: mas como é que você vai aplicar a ciência na literatura moderna? Simples. O meio é o que modifica as pessoas. E o mais legal do Cortiço é que você vê que a personagem principal é o Cortiço, não é nenhum dos outros personagens que são personagens secundários que a gente pensa que são. Você lê aí a história de João Romão, você pensa que ele é o principal porque ele é o dono do Cortiço, mas na verdade não. Ele é só mais um personagem dentro do cenário, que é o Cortiço, que é o cenário principal. Ele que muda as pessoas, ele que faz as pessoas serem quem são. E aí o Cortiço, ele muda as pessoas. Ele faz em quem é bom ser mais bom ainda, faz as pessoas mais serem mais, e assim ele vai mudando toda a trajetória. Então você vê ali o desenvolver, conforme o Cortiço cresce, as coisas ao redor vão ficando mais intensas. Por exemplo, um personagem que mexeu muito comigo ali foi o Jerônimo. Você descreve o Jerônimo, cara, ele é um exemplo de pessoa. Aquele cara que todo mundo quer ficar perto.
Ele é a personagem que, assim, veio de Portugal. A descrição que ele era um rapaz bem estruturado, um rapaz centrado, de família tradicional brasileira mesmo, sabe? Aquela família tradicional brasileira que eles descrevem que é e deveria ser, mas não é. É outra coisa. Mas o Jerônimo, ele é um cara incrível. É um pai centrado, trabalhador, esforçado. Ele tá sempre ali prestando atenção. Ele trabalha, cuida da família, ama a esposa, tem uma filha que ele não teve uma boa educação, né? Descreve ele como uma pessoa que não teve uma educação centrada, mas ele quis dar essa educação para a filha. Ele ensinou, ele botou ela na melhor escola. Ele era assim, no dia de semana ele estava trabalhando, final de semana ele dedicava a ir à igreja, exercer ali a função dele de um pai religioso muito centrado, muito bom. E com o tempo você começa a observar que ele começa a perder esses traços mediante ao espaço onde ele está inserido. Ele se apaixona pela Rita Baiana, que pela descrição é uma pessoa bem descolada, sabe? Uma pessoa bem aberta, bem centrada, bem amigável. E aí ela começa assim, ela descreve como é uma dançarina, não uma dançarina, né? Ela é trabalhadora, ela faz as atividades dela, tem toda a dinâmica dela, tem tudo certinho, tudo centrado, bonitinho. Ela é casada com Firmo, que é um capoeirista. Ele escreve como um capoeirista. Naquela época, que o livro foi escrito em 1894, por aí. E aí naquela época a capoeira era um esporte, não era esporte. Ela era considerada atividade criminosa. E a capoeira, e ser um capoeirista era sinal assim, muito, muito ruim. E o Firmo, ele era um capoeirista. E ele tinha o grupo, ele exercia, porque naquela época o capoeirista ele lutava contra o sistema. Beleza. Depois disso tudo, que ele começou a sentir atração pela Rita Baiana. Essa Rita, ela começou a despertar grandes ciúmes na Piedade, que era a esposa de Jerônimo. E assim, os dois vieram de Portugal. Tanto Jerônimo quanto a Piedade, que era sua esposa. Os dois vieram de Portugal. E sendo português, ele fazia muito. Ele sentia saudade de casa. Tinha assim, aquele. Não tem uma tradução ao pé da letra para descrever o quanto ele sentia falta de estar em casa, de estar com a terra dele, com a cultura dele, com a nação dele. E ele naquele cortiço tinha muita gente de várias nacionalidades, né? Tinha os brasileiros, tinha português, bastante por sinal, tinha italiano e por sinal brotou até um asiático lá no meio da história também. Se você vê aí, é o típico cenário brasileiro, onde tem vizinhos se metendo ali com você, ele começa a descrever as pessoas, o que elas estão fazendo, como elas se vestem, como elas agem. E o mais engraçado disso tudo no cortiço é que a Luiz Azevedo, ele dá características animalescas para as pessoas. E isso me incomodou muito, 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 muito. Porque toda vez que ele vai falar de algum personagem, por exemplo, o Miranda, ele é casado com a sua esposa, que era herdeira lá de um barão, não sei das quantas, e aí ele também sucessivamente se tornou barão. Eles eram casados, a esposa dele meteu o chifre nele, ela teve uma filha na qual ele odiava, ele odeia a menina. Então, tipo assim, a frustração dele ter tomado a galhada traduzia para a filha que ele teve, que era dela, dos dois, traduziu ali, e ele tinha ódio dela. Mas toda vez que ele vai descrever uma pessoa de pele alva, clara assim, ele dá características românticas para essa pessoa. Por exemplo, quando ele vai falar da Pombinha, que a Pombinha é uma menina branca, ele vai falar: ela tinha pele clara como como um anjo. Ele descreve as pessoas que têm descendência europeia
assim, não todas. Ele descreve as pessoas com descendentes europeias, mas romântica, de uma forma romântica. Isso que eu percebi, não sei se foi coisa da minha cabeça ou o que, mas eu notei essa parte dele dizer assim bastante a respeito de fisionomia mais europeia. Ele dava uma característica mais suave, mas em compensação, se ele falasse de outra nacionalidade, por exemplo, principalmente brasileiro, ele descrevia de uma forma bem rude. O livro foi escrito em 1890, final de 1800, numa época em que a escravidão foi recentemente abolida. E aí, para quem não lembra dessa situação, foi uma época na história do Brasil que eles começaram a incentivar imigrantes europeus a virem para o Brasil por conta, lembra quando eu falei aí da questão do darwinismo? Quando eu falei da questão do darwinismo, que o primo dele usou dessa ideia de querer fazer, embranquecer a raça superior, e isso também foi inserido no Brasil. Tanto é que o decreto que teve na Constituição de 1800 e não lembro qual a data certinha, que falava que o europeu não veio, meus pais vieram aqui em 1890, a Constituição, que meus pais vieram aqui e aí eles trouxeram todas as minhas origens da Europa e tal. Cara, eles deram terra, eles pagaram para os estrangeiros irem para o Brasil e embranquecer, em função de embranquecer a população. Então esse era o problema. Eles deram terras, tiraram pessoas das terras dela, da terra dela. Por exemplo, muita gente fala assim, mas as terras quilombolas são terras dos negros, porque eram terras que que os europeus usaram, abusaram e não quiseram mais, e deram para as pessoas, que foi o único pedaço de terra que continuou para as pessoas. Então assim, o cenário que o Cortiço tá é basicamente o cenário da época mais racista do Brasil, porque os escravos já eram livres. Na história, não todas as pessoas negras eram livres, menos a Bertoleza. Coitada da Bertoleza, gente, que dó daquela mulher, e que ódio desse João Romão, que ódio. Mas nessa época, cara, o racismo era surreal, sabe? E a gente colhe traços dele até hoje. Que a Luísa Azevedo faz pra gente é causar esse incômodo, é mostrar para as pessoas que assim, olha só como é que você trata essas pessoas ao mesmo tempo que você faz isso. E eu acho que também ele tem muito da síndrome de vira-lata na escrita dele, saca? Ele tem, vou problematizar aqui agora, ele tem a síndrome de vira-lata na escrita dele, porque ele simplesmente enaltece a cultura. Toda vez que você vê a pessoa falando da saudade que sente da Europa, ele glamoriza. Ele fala, olha só, eu sinto saudade da minha terra, porque lá as pessoas, como por exemplo, quando a Rita Baiana, antes da Rita meter o pau lá na Piedade lá, ela desceu o cacete nela no meio da rua lá, que o pau cantou, eu sei que voou, eu sei que ela quebrou dente, voou tamanco. Eu sei que, então, quando ela vai escrever isso, ela fala antes, né, assim, capítulos antes, ela fala da saudade que ela sentia da terra dela, a terra onde ela cresceu, que as pessoas eram civilizadas, o arrependimento que ela teve em relação à saída, né? Porque, vou dar um spoiler aqui, se você não quiser ouvir esse spoiler, vou falar para você pular aí alguns minutos. Eu vou, quando você estiver de boa aí, para você saber aí, pula e dá uma pulada de uns 2 minutinhos aí, ou até menos, para você saber, se você não quiser saber o spoiler. Mas se você não liga para spoiler, aí vai um que é basicamente esse. O Jerônimo, ele cai de amores pela Rita Baiana, né? E aí gera uma confusão lá, toma uma navalhada, porque ele entra, o Firmo senta porrada nele, que arrebenta ele, que ele vai parar no hospital. Aí o Firmo foge nessa confusão, porque a polícia chegou e o Cortiço pegou fogo, porque a Paula lá, a macumbeira, botou fogo no Cortiço, todo mundo correu, a polícia chegou, o pau cantou, olha, é confusão atrás de confusão nessa história. Mas aí ele vai e o Firmo mete o pau nele, e aí ele trama
de matar o Firmo. Conseguem, mas tipo assim, de uma forma bem bruta mesmo. Ele chega, cara, é triste ver a forma que ele eliminou o Firmo, né? Ele matou a paulada mesmo, sabe? Sem dó nem piedade. E aí a mulher dele em casa lá esperando ele chegar. Quando ele chega já é o outro dia. E nem é no outro dia, né? Porque ele não aparece por um bom tempo. E aí ele mata, e eu fico pensando, gente, ele matou. E eu com maior dó falando assim, cara, eu acho que agora a Rita do jeito que ela é, ela vai simplesmente largar dele e falar assim, não quero um, você já não queria um, então agora eu não vou querer o outro porque eu não admiro essas coisas. Só que aí tem o plot twist dessa parte. A Rita sabia porque ele chegou lá e já chegou já soltando os verbos. Já soltando falando, não, acabei com o cachorro. E aí, o que você fez? Matei ele, meti o pau, acabou. E aí os dois foram lá, passaram a noite juntos. Enquanto isso a Piedade lá, chorando o chifre, falou, ah não, eu tô com... Lá na minha terra o povo era civilizado, cheiro, não sei o que. E aí, o mais engraçado é que um dos fatores que o Jerônimo deixa de gostar dela é o fato dela não cheirar bem, né? Porque ela não toma banho. Aí ele fala cheiro de bacalhau podre. E aí ele chega pra ela e fala, tem uma noite que ele chega e fala, você precisa tomar banho, você precisa se lavar, você tem que ser como a Rita, cheirosa e tal, não sei o que. E essa é uma característica brasileira muito boa, né? Mas aí, cara, olha, foi uma confusão que só. E só pra finalizar aqui, antes de eu chegar em casa, é o seguinte. O Cortiço foi escrito numa época completamente diferente. O conceito é diferente. Mas você vê que existem discussões que você pode ter ela até hoje em dia. Vale a pena ler? Eu super recomendo. Se você puder ler esse livro, cara, vai fundo. Você vai se amarrar, você vai rir, você vai chorar, você vai ficar com raiva. Você vai ter pensamentos mistos. Então, aproveita aí. Segue meu conselho. Se você não quiser, problema seu, mas você vai se arrepender, porque uma hora esse livro vai voltar em você, porque ele é muito popular, e você vai ver o quão eu estava certo nessa questão. Ou pode ser que não, pode ser que você não goste porque você não gosta desse tipo de história, mas dá uma chance, beleza? Espero que gostarem e até a próxima.